Olá, pessoal! Está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. E hoje o entrevistado é, de certa forma, uma surpresa para você que está em casa. Mas nós vamos inverter o papel, porque em vez de entrevistar, hoje eu serei o entrevistado. E conto com a ajuda do meu amigo Cláudio, aqui, né, da Rede Sim, para me auxiliar nesse trabalho de gravação desse programa. Marcelo, um prazer estar aqui, né? Gente, eu fui convidado pelo Marcelo para exercer exatamente a função que ele faz aqui, que é entrevistar, saber, contar história, né? Ouvir a história de muitas pessoas. E o Marcelo tem uma história muito bacana e a gente quer compartilhar com você toda a trajetória dele hoje como empresário, mas assim, teve vários passos aí que foram seguidos até chegar ao empresário que ele é hoje e as funções que ele exerce aqui na sociedade. Bom, Marcelo, vamos falar um pouquinho hoje. O Marcelo Jafé é o proprietário da Rede Postos Ouro Negros, é o presidente da ADEL aqui em Linhares, enfim, desempenha várias funções aqui na cidade, né? Eu tenho várias funções, sou diretor da CDL, sou presidente da ADEL, sou representante do Sindicato de Postos de Gasolina do Espírito Santo. Representa toda a categoria, Toda né? a categoria, né? É um trabalho que a gente faz, tem os postos de gasolina. Tenho a Ala Pescados, né? E recentemente abri a Arvorecer, né? Que é a clínica de psicologia, nutrição, entre outros. E é interessante, Marcelo, que em meio a todas essas atividades que você desempenha, você encontrou tempo para exercer a psicologia, que você acaba de se formar, inclusive. Acabei de me formar em psicologia, né? Esse é o meu terceiro curso de graduação. No meio do caminho ainda fiz uma pós-graduação em psicanálise. E tocar todos os negócios, né? E parar de jeito nenhum, né? Parar de jeito nenhum e fazer até o programa, né? Empreender. Que bacana. Gente, nesse programa especial, então, com Marcelo Jafé, que é o titular do programa Empreender, nós vamos contar, então, a história dele. Marcelo, vamos pegar desde o comecinho, então, como é que foi o seu começo como empreendedor? Porque parece que está na sua veia mesmo, né? Desde pequeno você já tinha o empreendedorismo como desde pequenos, isso eu posso dizer que desde pequeno. Eu comecei minha vida aos 16 anos vendendo camarão. Adolescente. Adolescente, né? Com todas as dificuldades. Não saí de um berço, né, tão abastardo, mas também não vim de um berço tão rico. E com 16 anos eu comecei a vender camarão, cuidar de camarão, limpar peixe, tudo. E fazia isso em Conceição da Barra. Meu pai começou a passar verão em Conceição da Barra e a gente viu em Conceição da Barra uma oportunidade. Né? Então, de antemão, já deixo um grande abraço ao pessoal da Bugia, que é onde eu tenho casa até hoje. Nós temos quase 40 anos com casa lá na Bugia. Né? E todos os peixeiros, pescadores. Né? Aí meu pai gostava muito de pescar e comprou um barco de pesca. E aí do barco de pesca eu comecei a mexer com camarão. Começou a tomar gosto pelo negócio. Comecei a tomar gosto e mexer com camarão. Com 18 anos foi quando eu tirei carteira, porque esse camarão a gente trazia só para Linhares, vendia o peixinho ali e tudo. Com 18 anos, eu tirando carteira de motorista, eu pude expandir o negócio. Aí foi quando eu entrei mesmo de cabeça para trabalhar com pescado, vendendo peixe e camarão. Ou seja, buscava lá em Conceição da Barra e entregava. Buscava em Conceição da Barra, vendia em Linhares. E aí eu fui abrindo o mercado, que eu fui até Camburi. Eu atendi muito tempo, Caniço, em Camburi, Partido Alto, que ainda existe até hoje. O litoral capixaba quase todo. Todo. Entrava aqui em Barra do Saí, Santa Cruz. E ia vendendo, Nova Almeida, Jacaraípe. Restaurantes comprava? Restaurantes. Eu trabalhava com atacado. Que bacana. Né? E vendia de restaurante em restaurante. Olha só. E aí a coisa foi crescendo, foi evoluindo. Foi crescendo. Minha mãe gostava de uma lojinha de roupa. Minha mãe tinha uma lojinha de roupa. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. E aí era para minha irmã acabou casando, indo embora. E a loja ficou para eu administrar também. Se você for buscar lá no passado, nós tivemos uma loja chamada Saint Germain. O pessoal aí vai lembrar, né? E era a loja exclusiva Leves. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. Bacana, Linhares, gente. Ó. Né? Então eu tinha a loja e fazia a faculdade. Então eu já estudava, né? Nessa época eu já estava no primeiro, com 18 anos eu já estava no primeiro período da Faculdade de Ciências Contábeis, com a loja de roupa, já trabalhando, e com o camarão. Né? E o camarão dando um bom lucro, né? O camarão, graças a Deus. Eu comecei minha vida com o camarão, realmente, e vendendo já para toda essa região. Interessante, Marcelo, que empreendendo e estudando, buscando conhecimento. Você se formou em Ciências Contábeis, depois administração, né? Eu fiz toda a faculdade, trabalhando com camarão e fazendo a faculdade de Ciências Contábeis.
não é? Nesse meio tempo busquei mercadoria no Paraguai, eu me aventurei. Tinha né? muitas viagens para lá. Eu me aventurei no Paraguai, eu fui viajar. Eu sou daquela época que eu fui comprar meia calça, não tem as meias calças que as mulheres vestem? Né? Cheguei lá, comprei um monte de meia calça, quando eu cheguei aqui para abrir só tinha metade da meia calça. Né? Fui enganado. Literalmente. Literalmente era meia calça. Né? Enganado lá nessas aventuras do Paraguai. Né? E a loja de roupa eu parti para fazer confecção. Própria. Aí nós começamos a cortar tecido. Eu aprendi a passar overlock, costurar linha reta, cortar tecido, pregar botão, isso tudo pra gente vender no atacado e começando. E foi todo um começo, né? Ninguém adivinhava o que ia acontecer. Mas é interessante que você acreditou que aquilo, né, poderia... Acreditei muito, porque eu peguei logo quando eu estava fazendo 18 anos, Cláudio, foi quando prendeu o dinheiro. Então foi naquela época do Collor, né? Que prendeu o dinheiro. E eu tinha meu estoque de camarão, eu tinha o meu trabalho. E naquela época de inflação muito alta, você guardava o dinheiro na poupança para comprar. Então você botava o dinheiro na poupança hoje, não podia tirar, mas na semana seguinte para comprar o camarão eu usava outra poupança. Você tinha várias contas em cada dia. E na época de prender o dinheiro, eu já estava com a responsabilidade do que fazer. E naquilo... Eu tenho uma sorte muito grande, eu acho que... Isso também tem que ser contado. Tem que ter contado, a gente precisa de sorte. Né? Competência, lógico, a gente tem, mas sorte também. Eu tinha comprado a minha primeira moto. Eu estava começando, tinha comprado uma motinha. Não é a XL não, naquela época. Não, era a CGzinha mesmo. E estava com um carnê da moto, que era consórcio. E aí, na hora do banco, eu decidi quitar o carnê. Quitei aquela moto e no dia seguinte veio a mudança de governo e prendeu todo o dinheiro. Eu estava com meu dinheiro preso, não tinha como tirar porque o camarão não era uma questão de ter notas ainda, não tinha aquela contabilidade, né? Era começando. A única coisa que eu tinha era aquela moto. Então, eu comecei de novo, depois de estar trabalhando, com o capital de giro de uma moto. Usou a moto para poder comprar o camarão? Eu tive que vender a moto para começar a comprar camarão de novo e começar tudo de novo. Tá aí, gente, é um exemplo para quem é empreendedor, né? Ver um empresário de sucesso que é o Marcelo hoje, não imagina toda essa trajetória, porque às vezes tem que arriscar também, né, Marcelo? Ver o cenário e saber arriscar, ou seja, ele pegou o único bem que ele tinha no momento, que era uma moto, e vendeu a moto, né? Vendi a moto. Fez dinheiro para poder comprar. Para poder comprar. E nisso a gente foi trabalhando, estudando. Aí quando eu me formei em Ciências Contábeis, eu fui dar aula, né? Então eu comecei a dar aula, dei aula aqui no estadual. Né? Uma ótima etapa também da sua vida. Você foi professor. Fui professor. Dei 2 anos, lecionei, né? Na Nossa Senhora da Conceição, no Aviso. E no colégio estadual, dando aula para o segundo grau. Ensino fundamental ou médio? Ensino médio, né? Ensino médio. Era que matéria que você lecionava? Eu lecionava matemática e ciências contábeis. Imagino que nas horas de folga ali, entre uma aula e outra, você desenvolvia outras atividades, naturalmente. Tinha, como eu te falei. Tinha o camarão já nessa época, tinha a loja de roupa. Era tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, e dava aula. Né? E nesse período que eu comecei a dar aula, eu já estava formado em ciências contábeis, eu abri o escritório de contabilidade também. Acredito. Você dormia, Marcelo? Dormia. Tinha tempo para dormir. Né? Um abraço ao meu amigo Bento, né? Bento Elias Arreco, que é o meu contador até hoje. Nós abrimos um escritório junto. Né? Dá para lembrar de alguns clientes aí dessa época de contabilidade? Eu não sei se dá pra cliente eu não aqui. vou lembrar, mas o Valdir Massucati, que eu tive a oportunidade de entrevistar grande aqui, contador também. Foi nosso professor, né? E quem nos ajudou muito. Eu me lembro muito que o meu maior tudo era microempresas, né? Que a gente fazia a contabilidade, mas o nosso maior cliente era uma pessoa que a gente chamava de alemão, né? E ele tinha uma granja, então era o nosso maior cliente. Olha só. Ele abriu uma granja, ele trazia frango lá de Santa Teresa, de uma região dessa. E entregou a contabilidade para vocês. Entregou a contabilidade para a gente que abriu a empresa e tudo. Nesse meio tempo, eu casei, né? E quando eu estava terminando já a faculdade de administração, ou seja, minha segunda faculdade. A segunda já. Segunda faculdade, eu tinha 21 anos para 22.
né? Eu já namorava com Cláudia, né? Então eu tenho a Cláudia, minha Cláudia. Um abraço à esposa do Marcelo, a dona Cláudia aí, que está nos acompanhando. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma menina que vai fazer 20 anos agora, essa semana, uma de 17 e um menino de 12, Matheus, e a Camille e a Celine. Né? E aí eu estava já com todo esse movimento, com a loja, camarão, roupa, tudo. E um cunhado meu trabalhava no ramo de petróleo. Ó, o ouro negro. Né? O ouro negro. Aí esse meu cunhado tinha uma empresa em Ilhéus, na Bahia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, porque essa história do ouro negro é o nosso o assunto do segundo bloco, e aí a gente vai trazer um grande final para esse tema, né? A rede de postos que o Marcelo tem hoje. Começou assim, pequeno, né, Marcelo? Começou? Não, eu vou te contar onde Então, começou. nós vamos no segundo bloco contar toda essa história da rede de postos Ouro Negro, depois dessa trajetória brilhante, né, de esforço, de sorte, mas de muito esforço também e estudo, né, como disse o Marcelo aqui compartilhando, e muito jovem, né, gente? O interessante de tudo isso é ver o empreendedorismo, a pessoa jovem, a partir de 16 anos já empreendendo. Você vai conferir daqui a pouco, depois do nosso intervalo no programa Empreender. Olá, estamos de volta. Bom, para você que não acompanhou o primeiro bloco, você está assistindo ao programa Empreender. Hoje eu, Cláudio, o Henrique Alves, jornalista aqui da TV Sim, apresentando, porque o meu entrevistado de hoje é o titular do programa, Marcelo Jafé, contando a sua trajetória, brilhante trajetória de empreendedorismo, até chegar à rede de postos Ouro Negro, que todos nós conhecemos aqui em Linhares. Bom, Marcelo, então depois de lecionar, né, ser professor, estudar, fazer faculdade, a questão do camarão que você falou que foi um impulsionador na sua carreira, né, a loja, enfim, chegou a rede de postos Ouro Negros, que começou você indo fazer uma visita a um parente na Bahia. Como é que foi isso? Não, na verdade, não começou a rede de postos Ouro Negro aqui. O meu cunhado, ele trabalhava com petróleo. Já trabalhava, Já então. trabalhava. Ele tinha uma empresa em Ilhéus, Bahia, e ele precisava de um gerente. Como nesse ano, foi em 92, eu tinha casado, então eu tinha apenas casado em setembro, eu dava aula, fazia aquilo tudo. Esse meu cunhado falou assim, você não quer ir cuidar da minha empresa de petróleo lá em Ilhéus? Falei, poxa, mas eu estou todo estruturado, né? Ele falou, não, vamos. Aí eu falei assim, olha, eu vou, mas com uma condição. Eu quero entrar para o seu ramo, porque eu acho que petróleo dá mais dinheiro do que peixe. De cara você já colocou Eu falei essa condição. Ele falou, não, vai para lá tomar conta. Como eu tinha acabado de casar, né, a gente sempre quer aquela independência, né, sair de perto de pai, mãe, sogro, sogra, tal. Eu falei, e eu tinha, apesar daquilo tudo, eu estava com 22 anos. Então a hora que eu tinha para me lançar, seria aquela hora. Né? Eu falei, eu aceito. Aí eu fui tomar conta de uma empresa de petróleo, de transporte, não conhecia desse ramo, lá em Ilhéus. 4 meses que eu estava morando em Ilhéus, certo? Eu fui para lá, eu terminei o ano letivo aqui, entreguei a escola, parei a escola, tudo. E aí, o camarão, a gente tinha um sistema, o defeso, eu sempre respeitei muito o defeso, e aconselho a quem mexe hoje com camarão, com pescado, respeite o defeso, porque é a sua sobrevivência amanhã. Exato, né? Não tem como. Então, o que eu fiz? Eu deixei meu pai fazendo a entrega dos camarões, dezembro, janeiro e fevereiro, até a época do defeso, e falei, pai, eu vou lá dar uma experiência, se não der certo eu volto, porque aí depois do defeso eu continuo. Aí, eu fui para lá. 4 meses estando em Ilhéus, eu fui para lá em dezembro, janeiro, mais ou menos. Em março, apareceu o primeiro posto de gasolina para eu arrendar. Na Bahia ainda? Na Bahia, Olha em Ilhéus. só. Então eu fui lá e arrendei o primeiro posto de gasolina. Um postinho com 2 bombas. Simples. Simples. Vendia 30 mil litros no mês. Nossa. Hoje eu vendo muito mais do que 30 mil litros no dia. A rede vende mais que né? isso. A rede vende mais que isso hoje. Então você tem essas noções. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu aumentei minha venda em 30 vezes facilmente. Muito bom. Né, pela rede. E aí eu montei o primeiro posto de gasolina. 6 meses depois que eu peguei o primeiro, eu virei para o meu pai e falei, pai, não, é isso que eu quero. É petróleo mesmo. Eu vendi o carro que eu tinha uma Kombi diesel, Santa Kombi diesel, que eu andava ali a 80. Era o que salvava, Era o que né? salvava.
Eu vendi a Kombi, vendi o meu carrinho, vendi os freezer. Em Conceição da Barra eu já tinha máquina de gelo, eu atendia com gelo aos ambulantes que vendiam cocos na praia. Olha só. Né? Então, tudo esse trabalho que a gente fazia em Conceição da Barra, eu trazia mercadoria para Conceição da Barra. Então, eu larguei isso tudo, juntei todo esse dinheiro para tocar o posto. 6 meses que eu estava lá, eu falei, pai, é isso que eu quero, não tem jeito, o negócio é bom, eu vou entrar para esse ramo. Apareceu um segundo posto para eu arrendar. E esse posto já era bem maior, um posto bem melhor. Na Bahia também? Na Bahia e em Ilhéus também. Pedi ajuda do meu pai, foi o momento que eu tive ajuda do meu pai para conseguir romper, porque a gente precisa de um auxílio, não sai tudo de graça. O camarão começou com o dinheirinho do meu pai e tudo, depois ficou só naquela moto, e da moto eu trabalhei. Meu pai vendeu um apartamento que ele tinha e virou e falou, meu filho, é a sua herança, é o que eu tenho para você. Faz o melhor possível, né? Aí aquilo parece que foi igual um tiro de Deslanchou, canhão, né? Que eu deslanchei. Peguei esse posto, que foi o maior posto que eu tive na Bahia, que me deu tudo que eu consegui, porque naquela época Ilhéus exportava soja. A soja produzida em Barreiras, Mimoso do Oeste, é o nome dos municípios, é exportado pelo Porto de Ilhéus. Exato. E eu peguei esse contrato para atender todas essas carretas. As carretas abasteciam todas lá. Todas lá. E aí depois eu tive o terceiro posto em Ilhéus, cerquei todas as entradas de Ilhéus, e aí fui crescendo, aí arranjei sócio. Aí com 3 anos que eu estava em Ilhéus, a saudade bateu, né? Não tem jeito, gente, é incrível, mas dá saudade, dá saudade. Dá saudade da briga que o pai e mãe fazia, que o sogro, todo mundo. Já estava mais maduro, né? Já estava mais maduro. Esse mesmo cunhado tinha o posto Saíra, que hoje a gente chama de Ouro Negro. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. E aí esse meu cunhado falou assim, olha, ele vendeu esse posto. Ele vendeu o posto para uma pessoa e acabou não dando certo o negócio. Quando não deu certo, ele virou e falou assim, Marcelo, você não quer comprar o posto? Ele queria mesmo se desfazer do negócio. Sim. Aí eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar seu posto. Ele falou, não. E nisso eu já estava em Ilhéus comprando minha casinha para morar, aquelas, não tem esses apartamentozinhos, né? De casinha conjugada, aquele germinada. Germinada, eu já estava comprando minha casinha. A Cláudia já feliz da vida que ia ter a casa para morar, porque até então eu morava em um cômodo dentro do posto. Bem improvisado mesmo. Bem improvisado. Minha mãe, quando foi lá, falou, Deus me livre, olha onde você está morando. Eu falei, mãe, é o que tem. Né? Então era um cômodo dentro do posto. E depois eu vou pegar umas fotos para mostrar desse cômodo que tem dentro do posto, vou trazer aqui para botar, que tem a foto do primeiro posto, do segundo. E aí eu falei, é aqui que tenho. E aí o meu cunhado falou assim, não, então compra meu posto. Eu falei, vou voltar para Linhares. Né? Vendi essa casinha, eu já tinha comprado um caminhãozinho para transportar, vendi tudo que eu tinha. Fui ao meu sogro, peguei 100 sacas de café emprestada com o meu sogro. Mãe. Eu fui a meu pai tinha uma caminhonete, ele vendeu a caminhonete.